pessoal, estamos aqui de volta no Cabcast e a gente vai começar agora aqui a contar umas histórias, né? Porque, né, sempre hoje está acontecendo muito isso no mercado, né, Pedro? Muito. Principalmente na área de instrutores, né? Então hoje a gente tem instrutores de apostila, instrutores de... Então tem várias... O Nutella, né? O instrutor Nutella. Então, não tem aquele raiz, aquele instrutor raiz. Exatamente. O que a gente precisa é o quê? Qual que é o lema da CAB? Informação. Verdade. Informação de qualidade. E onde que sai informação de qualidade? Sai do chão de oficina, sai da bancada. Da experiência, da né? experiência. Isso aí. Da história. Né? Isso aí. Então nós estamos aqui, eu, Henrique Pontes, o Pedro Power, a Keren também tem uma história muito bacana. Então nós estamos aqui, nós vamos contar a nossa história, né? Inclusive, uma pessoa que tem uma história muito bacana de superação, um cara que entende pra caramba, nosso amigo Geison Andrade, lá da Andrade Câmbios. Aqui estou representando o nosso amigo... Abração, Geison. Aqui, ó, Geison, aparecendo na câmera aí? Tá. Geison Andrade. Então, ó, é o nosso próximo convidado também aí. E eu queria, né, vamos primeiro perguntar aí, né, pro mais experiente. Pedrão, conta um pouquinho da sua história sobre a mecânica, como você começou. Foi aquela história que passou de família? Não, você fez um curso, você entrou no mercado. Como que iniciou a sua vida na mecânica? Rapaz, é interessante. Eu nasci dentro da mecânica. Veio assim de família. O meu pai tinha oficina, né? E eu ajudava ele. Muitas vezes eu segurei, com 5 anos de idade, eu já segurava gambiarra para ele montar motor à noite, que ele trabalhava durante o dia em outras atividades. E com isso veio o gosto, né? A minha mãe falava sempre que eu quebrava uns faroletes. Meu pai também consertava moto, né? Preparava umas lambritas, Vespa, aquelas coisas antigas. E eu quebrava todos aqueles acessórios para ver o que tinha dentro. Você quebrava? Quebrava para ver o que tinha dentro. Legal. Então isso aí ficou marcante. Eu sempre cara, as coisas comuns que a garotada fazia, eu não fazia. Eu fazia só a coisa já que já estava no métier da mecânica, né? Então, quer dizer, minha vida foi assim. Já nasci na mecânica, praticando a mecânica, estudando a mecânica. E comecei ali. Meu pai junto comigo, eu fui... Lógico, a gente vai pegando uma idade... E a gente já querendo já desligar um pouco da oficina. E quando era mais ou menos assim, eu fiz meus 18 anos, eu já tinha o meu chão. Eu fiz um negócio com uma pessoa lá, comprei uma área até parcelado, peguei uma ferragem, construí um galpão, que esse galpão existe até hoje. E lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Aí, o que acontece? Eu comecei a fazer muito isso, só que a minha região é muito diferente, né? Era uma região diferente, Guaratiba, área de Guaratiba, no Rio de Janeiro. E eu tinha muito feirante naquela região, então eu fazia muita Kombi, Fusca, Variante, Brasília, só esses carros assim, era especialidade. E ia fazendo, e fui embora, fui levando adiante isso aí. Até que, com o passar do tempo, começou a entrar os carros mais estranhos, que seriam aqueles Dorjões. Entrou até Mustang também, Mustang lá uma vez, foi lá das Antigona. Aí eu comecei também a ser audacioso, comecei a verificar a parte das transmissões automáticas. Né? Na verdade não era nem transmissão automática, a transmissão era hidramática, né? Hidramática? Aí eu comecei a curiosidade, desmontei, quando eu vi aquela colmeia, parecia uma colmeia de abelha, assim, aquele negócio assim, louco. Eu falei, vou mexer nesse negócio. Aí começava a desmontar. A minha sorte, que eu já às vezes achava o defeito de cara. Aí já dava lá, era um ringue, mas quando eu levava um couro, e não tinha nenhuma informação técnica nessa época. Então, quer dizer, isso aí, eu comecei muito tempo. E de lá para cá, continuei com a mecânica junto com a transmissão automática, vem acompanhando. Isso eu tenho mais de 40 anos na área da mecânica. 40 anos com mecânica? Mais de 40 anos. Mais de 40 anos de mecânica. Porque... Com transmissão automática, mais ou menos quanto tempo?
Eu posso até falar que é perto disso Mas aí, é porque porque você já, junto, já comecei você já junto, começava a estudar isso, já né? começava isso São aí. 40 anos com Eu transmissão começava automática. aquelas coisas das transmissões dramáticas, né? Dramática. Costumo falar que a transmissão que tinha um governador, que era o único que governava mesmo, né? Que funcionava. E, cara, e fui trabalhando direto nisso aí. Trabalhando, fui me desenvolvendo, fazendo cursos. Eu tenho até uma coleçãozinha lá de certificados lá. E cada vez me dava aquela sede de querer aprender mais. Isso é que é interessante. Até que chegou o ponto onde eu já comecei a distribuir esse conhecimento. Hoje eu dou muito apoio às pessoas, incentivo as pessoas, ajudo, soluciono alguns casos, porque já é de mim, já eu gosto, nasci naquilo ali, eu não sei fazer outra coisa. Então, quer dizer, eu tenho que mexer com a mecânica, tenho que mexer com a transmissão, viu a consequência ali. Agora eu estou me metendo nos híbridos e elétricos, porque eu tô, isso é o futuro. Atualizando sempre. Eu sou de 61, não estou falando logo minha idade aqui, mas eu estou me sentindo um jovem, ainda vou chegar lá nesses híbridos elétricos, ainda vai aparecer na oficina ainda, vai. Né? Não, mas eu acho bacana que a gente recebeu um depoimento de um associado no site, lá no Fale Conosco. Isso. E ele ficou satisfeito, foi um associado que você fez contato pessoalmente. Isso. Você não deixou assim, não vai dar resposta através do escritório. Você falou, não, deixa comigo que eu vou dar uma ligada, vou conversar, vou entender o caso. E depois eu achei bacana que o associado escreveu lá no site, na área do associado, e ele falou a seguinte frase, ele falou assim, o Pedro não solucionou meu caso. Ele me ensinou a solucionar o caso. É isso aí. Ele me deu o caminho das pedras. É o que eu falo. Às vezes... Porque assim, ó, ele chegava e falava, ele já sabia o defeito. Aí você vai lá fazer, não, o mais interessante é que ele já sabia o defeito, ele me fez achar o defeito. Então ele me ensinou a consertar aquilo que eu precisava ter consertado. Entendeu? Quer dizer, ele me ensinou a fazer o serviço. Eu achei muito bacana esse depoimento que eu tirei um print e te mandei. O bacana, assim, eu me sinto muito satisfeito com essas coisas. Eu faço o negócio, dou aquele apoio e depois, quando a pessoa dá o retorno, olha, é uma satisfação muito boa. Legal. Muito boa. E eu brigo junto com a pessoa lá na situação. Teve um caso, o último caso, que eu também fui ajudar uma pessoa. O rapaz estava 2 meses com o carro na oficina, resolvemos em 10 minutos. Então foi uma coisa, até saiu uma matéria, fizemos uma matéria sobre isso. Saiu no site, né? Então o que acontece? É muito gostoso, mas o que vem disso aí? A experiência. Você com o tempo, não adianta, aquilo não foge de você. Os amigos onde eu chego às vezes para conversar, o cara, mas cara, tu só fala de mecânica, só fala de transmissão. Cara, eu só vivo isso, eu não vivo outra coisa, eu não tenho outro assunto para falar. Vou falar de quê? Então, quer dizer, vive na gente, entendeu? Então, é uma coisa gostosa, eu amo o que faço e amo distribuir o meu conhecimento. Olha, eu sou testemunha disso, e lá no início da CAB, um dia o Pedro me ligou, mas acho que foi 2h30 no telefone, ele não aguentava mais segurar o telefone. Ele me explicou desde o início, funcionar desde a hidráulica, tudo. Ele me deu uma aula de 2h30 no telefone sobre transmissão automática. Falei, Pedro, não quero saber de câmbio agora. Até a sua esposa sempre ficava bolada com isso. Não, quando tocava no telefone, eu falei assim, Pedro Power, a Vanessa foi já tô saindo. Tá indo dormir, né? Se terminar, você me avisa. Foi legal, época boa. Porque a gente se habitua tanto, né? Que a gente não vê mais os carros nas estradas como os carros, né? A gente já vê a nomenclatura do carro. Exatamente. Verdade. Exatamente. Ele já olha o carro, já fala, aquele câmbio é esse câmbio aí. Olha lá, não sei se hoje aconteceu isso. Passou uma grande cara, meia 2T. Aí eu falei pra ele, carnival também. Carnival também. Então, a gente acaba que se envolve nesse mundo da mecânica, e a mecânica e a transmissão, né? A gente vive isso o tempo inteiro, cara. Mas a minha vida é essa. Então, foi isso aí. E adoro passar conhecimento. Mas me fala de você também. Eu sei que você tem uma historiazinha aí.
Então, Pedrão, na verdade, assim, eu comecei como, eu acho que a maioria dos mecânicos, né? Aprendeu em casa, né? Meu pai, mecânico, desde acho que aos 12 anos, ele começou a trabalhar numa concessionária Chevrolet aqui da cidade. E, nossa, ele tem muito orgulho disso. Inclusive, ele fala que ele tem orgulho, que ele nunca tirou férias e tal. Uma coisa de, né? Das antigas. Né? O mecânico raiz tem isso aí. E aí chegou uma hora que ele queria sair da concessionária, ele queria montar a própria oficina. E meu pai conta essa história aí, nossa, inclusive eu tenho orgulho da história do meu pai, sabe? Porque ele fala assim, que ele queria sair da concessionária para montar a sua própria oficina, por mais simples que seja, e o proprietário da concessionária não queria deixar. Não, você pode montar a sua oficina aqui dentro. Você vai ter o seu espaço, a sua clientela e tal. Então, quer dizer, olha só... Não queria perder ele, não queria perder ele. Porque ele sabia que ele ia sair, ele ia levar clientela e o profissional tal, que ele é. E todo mundo chegava ali, que procurava meu pai e tal. Então, assim, ele sabia que ele ia perder. Então, olha o que uma concessionária chegou a falar pro meu pai para montar a própria oficina dentro da concessionária. Eu falei, não é isso que eu quero tal. E meu pai montou a oficina dele, enfim. E, né, sempre aquela história da maioria, né? Coisa pequena tal, começa e vai... E eu comecei a trabalhar com meu pai com 13 anos. 13 para 14 anos. Logo depois ali eu peguei o início da injeção eletrônica. Né? Eu lembro que eu recebi a visita de um vendedor da Tecnomotor. Né? Então, até então você trabalhava com meu pai, mas aquele jeitão... Até aposto, ele lhe ofereceu o TMS 521. 526, se eu não me engano, é isso aí. 526, eu tenho isso aí até hoje. Você tem até hoje, né? O kit todinho, a maleta lá de plástico cinza até hoje. Então, até comentei pro nosso amigo, um abraço pro Lorenzo aí, que é um amigão nosso da Tecnomotor. E eu até comentei para ele, eu tenho um dos seus primeiros scanners lá até hoje guardado. E aí eu recebi a visita do vendedor lá e eu lembro certinho da história. Que é o que a gente conta, já começamos a contar uns anos atrás sobre transmissão automática. E eu lembro dessa passagem e o vendedor chegou lá, mostrou um scanner, né, uma fortuna na época, né? Nossa, qualquer coisa que falava. Falei assim, olha, a injeção eletrônica veio para ficar, para modificar o mercado, para evoluir e tal. E eu lembro, assim, né, que eu não falo, não é o erro do meu pai, mas, né, aquele pensamento cético, né, falei assim, olha, não, nossa, é um investimento alto, isso aí vai demorar muito para acontecer. Muita gente falou isso. Nossa, a hora que o Racer, na época, ele tinha aquele ganchinho que você colocava no capô, pendurar, isso aí. Você ficava ali, né? Isso aí, ficava pendurado lá com aquele cabinho, isso aí. Apaixonei. Azulzinho, aquela letra vermelha, eu tenho até hoje lá. Não, pô, você tem um minigame aqui, lembra dos minigames? Pra trabalhar com carro, não. Bom, aí convenceu meu pai a comprar o scanner. Foi onde eu comecei a ter o contato com a Tecnomotor. Eu falo que a minha história com a Tecnomotor é muito antiga, né? O Lorenzo, nossa, eu conheço ele há muito tempo, tenho ele como referência, um cara muito inteligente. E nós fomos uma das primeiras oficinas a participar da rede EcoCar, a oficina referenciada da EcoCar. E a partir daí a gente entrou no mundo da injeção eletrônica. E eu lembro da passagem, falei assim, não, mas isso aí vai ser um amarolinho, isso aí vai demorar para pegar. Muita gente falou isso. Aquela era de transição foi muito rápida. Muito. Depois de 5 anos, quem não tinha um scanner para mexer com injeção eletrônica, cara, muita gente fechou as portas. E o que está acontecendo hoje com a transmissão automática? Exatamente. E a oficina hoje, ou você trabalha, ou você trabalha. Tudo bem, você pode ter a opção de falar assim, não quero reparar a transmissão automática, fazer o reparo interno, a intervenção interna. Mas você vai ser obrigado a entender de transmissão automática para receber o veículo. Porque na revisão de 60, de 40 ou de 80, você vai ter que fazer uma diálise, você vai ter que trocar um fluido. Como você vai trocar um fluido se você tiver conhecimento do assunto? Tem que saber fazer um diagnóstico, né? Um diagnóstico. Você pode, se está apto a receber essa diálise, né? Pelo menos também para encaminhar, né? É o que acontece hoje, por exemplo, na área médica. É isso aí. Né? O médico, ele tem que saber fazer um diagnóstico aí a partir daí ele vai te encaminhar para um cardiologista. Exatamente. Né? Enfim, ele vai encaminhar para o especialista na área. Mas isso que acontece na área médica, né, é o que está acontecendo agora na área mecânica.
Você tem que ter o conhecimento de tudo para saber, se você não fazer aquele determinado serviço, você encaminhar para o especialista naquilo. Bom, enfim. E aí, quando eu comecei lá, me apaixonei pela injeção eletrônica, e depois a eletrônica embarcada e tal. Cara, aí eu mergulhei de cabeça. Comecei a trabalhar com meu pai, tudo, comecei a fazer a faculdade. Abandonei a faculdade por causa da injeção eletrônica, porque naquela época a gente ia para São Carlos, eu ia direto para São Carlos e estava atolado, estudando e aprendendo injeção eletrônica. Aí eu acabei abandonando a faculdade para estudar injeção eletrônica. E fiquei com meu pai lá, nossa, muitos anos, fiquei quase 18 anos com meu pai. Foi aonde eu, né, um dia conversando lá com meu pai, falou, olha pai, tô com umas ideias um pouquinho diferentes, quero ir para esse outro lado do mercado, para a linha dos importados e tal. Foi onde a gente, uma ideia também de um amigo meu, grande amigo meu, que hoje é meu sócio, Dirceu, a gente montou a Pontes Auto Center. E começamos a atender a linha importada, né, e fomos evoluindo, e hoje estamos aí com a transmissão automática, aí veio a câmbio automático do Brasil, enfim. Isso aí, e é um negócio que não acaba, né? É aquele negócio que vai te alimentando a cada dia. É vicioso, você sabe que quer mais. Você não consegue parar. A verdade é essa. E a gente... É uma coisa que a gente cria até uma dependência de querer esse conhecimento. Cara, e assim, é tão legal que quando você chega para conversar com uma pessoa, por exemplo, esses dias a gente foi dar um treinamento lá e quando você fala, não, eu vim aqui da área da mecânica, assim, você começa a contar a sua história, né? Hoje eu tenho assim especialização em manutenção mecânica pela Audi, pela Mercedes, pela Land Rover. Sabe, o cara fala assim, cara, não, é só você não parar de estudar. É verdade. As oportunidades abrem, a porta abre. Então, assim, aí você vai montando um currículo tão bacana. E hoje temos muita facilidade de informação, cara. Tem muita facilidade. Antigamente não tinha isso. Hoje temos muita coisa aberta aí, muita coisa fácil. Basta querer, entendeu? Basta querer e basta saber procurar informação de qualidade. Exatamente. Porque o que tem gente vendendo fumaça hoje, hein, Pedro? Ah, demais. Aquele cara. E os instrutores de literatura? Instrutores que decora e passa, não é assim. E hoje o carro. Inclusive, a gente teve um caso. A tecnologia hoje está muito avançada para isso. Então a gente teve um caso de uma pessoa que comprou um curso, ela fez um curso inicial de transmissão. Ela nunca abriu uma transmissão na vida, menos fechar. Ela comprou um curso, fez esse curso inicial. Passou, acho que um mês, a gente começou a ver propaganda desse instrutor vendendo o curso. Ele fez um curso inicial. Decorou. Não desmontou a transmissão. Ele decorou, exatamente. Ele decorou o curso e passou a vender curso. Cara, e assim, virou um bacanal, na verdade. Você vê hoje. É o mercado, né? Virou mercado. WhatsApp, Facebook, você vê curso de transmissão automática por R$45. Não, coisa absurda. Cara, esse Hotmart aí, o que você mais acha é isso. Nossa, Jesus. Entendeu? O pessoal está vendendo de tudo. Vendendo fumaça, né? Porque, na verdade, quando o cara compra, tem decepção. Porque se você não tiver uma pessoa para orientar, ou que a CAB faz hoje, é interessante. Orientação gratuita, praticamente. E as pessoas vendem isso. É demais, cara. E a tecnologia é muito avançada para hoje você vacilar na mecânica. Tu tem que acompanhar, tem que ter conhecimento, porque as coisas são caras. Até você fazendo uma instalação errada, mexendo num segmento errado no carro, você pode queimar uma central que custa uma grana. Como você mesmo, você tem uma experiência de 3 centrais queimadas do seu carro, né? Então quer dizer, você sabe que... gente, eu tô aprendendo, tá? Então, não, ainda bem que é no carro dela, né? Então quer dizer, sabe que se mexeu, dá mole... Tem um caso bem recente aqui, de um Jeep Renegade, né? Na oficina do Pedro. Cara. Do defeito derrubando o Redcam. Não, aquele. Que era o defeito, Pedro? Lâmpada de LED na placa. Derrubava a Redcam e o Jeep veio de uma concessionária, estava aguardando um técnico que eles falaram lá que ia vir para poder analisar. O proprietário não aguentou aguardar tanto a espera. Mas levei um couro também. Olha. Mas aí demorou. A gente vai passando, mas é aquele negócio, você tem que ir analisando, estudando, pensando. Esse amigo nosso, o Theo, fala assim, entenda como funciona para saber o que não está funcionando. Então é essa forma. Se você não entender como funciona, você não vai saber como está ruim. Cara, assim, e eu acho bacana que aí eu me apaixonei pelo mercado e tal, e o que eu fico mais assim entusiasmado é ver como ele não para.
Não, não para. Quando você acha que ele vai dar uma pequena esfriada, ele já vem com tudo. Né? E a gente teve, alguns anos atrás aí, a invasão do público feminino nas oficinas. Ah, isso é bacana. Isso aí. E uma história legal pra gente contar é da nossa parceira. Vai passar a bola daqui aqui pra nossa amiga nossa aqui. gerente, Keren, da Campos Imigrante. Que isso tem uma aí. história bacana pra caramba. E assim, e não é Nutella, não. É Ó, gente, Nutella não. Ela aqui, pega ó, na você massa, vê- pega na você vê massa. aqui, ó, você vê a mão dela, que é mão suave, unha bem feita. Você não viu o dia a dia aqui, ó, descendo o câmbio nas De costas. semana não é assim, não. Abrindo caixa de câmbio. Isso aí, aqui, bacana. Aqui pega no pesado mesmo, gente. Olha. Então temos o feminino na coisa bruta, muito bacana. Tem. Mas fala E tem pra um gente. equilíbrio, viu? Fala Como pra você gente. começou? Fala pra gente aí. Isso que eu queria. Eu não perguntei a Keren, quando que ela começou a trabalhar com mecânica? Também nunca E perguntei assim, isso. quando e por quê? Como? né? Como? Quando? Essa pergunta Gente, ó, eu vou te falar que a minha resposta é meio mimimi, mas foi por amor. Por amor ao meu pai. Você acredita? Porque ele tava sobrecarregado. Tinha uma equipe boa, foi se desfazendo, cada um seguiu sua vida, e ele estava sobrecarregado. Aí eu pensei, bom, se eu aprender, eu vou saber dar um atendimento de qualidade para o meu cliente. Então a probabilidade de eu fechar um negócio com um lucro assertivo era muito maior. Falei, bom, vou aprender, né? Eu já desde pequena, eu nasci dentro da oficina, é mecânico. Eu acho que desde quando ele nasceu, sem exagero, porque quando eu nasci ele já era mecânico e já atuava em transmissão automática. Então eu tenho 30 anos hoje Então, e ele é raiz. você Raiz. então é raiz também na transmissão Raiz. automática, né? Sem mimimi. Você já foi direto pra transmissão automática. Fui direto. Ah, então Pô, você não começou na não, mecânica. Não. Só na transmissão, Ela pulou de tá? fase, ela já adiantou já o ritmo já e já foi lá. Tanto é que tem uma prova que ela é tão raiz da transmissão automática que ela não sabe dirigir carro com transmissão mecânica. É Pedro. verdade. Gente. Essa aí eu vou ter que falar, Ela gente. não Não, mas- sabe verdade. dirigir carro manual. Ó, eu vou contar uma coisa pra vocês. Vai gostar de câmbio automático assim. Eu sou o merchan vivo do câmbio automático. É verdade. Pra que perder tempo com isso? Aqui, ó, câmbio automático. É. Câmbio manual pra quê? Pronto. Isso é legal. Mas- cara. Caramba. Eu Fez comecei o por causa Pedro disso. dirigir hoje 3 horas, Pedro mó cansado, saiu do Rio de madrugada, chegou lá, o Pedro alugou um carro lá aí no aeroporto, chegou pra pegar a Keren, o Keren, dirige pra mim até São João da Boa Vista. A Keren olhou assim, Só ih, automático. não sei mexer com isso aí não. Não, tá, sem marcha, não. Não, É só embreagem, automático. que Tem é embreagem. isso? Ah. Aí vem embora. Mas Chama bacana, ele, bacana. é ultrapassado isso daí. Tendência é automático. Mas e aí? Aí fala pra mim, a oficina no dia a dia, como é que você atua lá? É corrido. É muito correria. Os seus funcionários, que você tem os funcionários lá. Meus funcionários são minha família. Sua família? Eu adoro eles me adoram, enfim. Mas eu, desde pequena, quando eu comecei a trabalhar na oficina com 15 anos, eu ficava na bancada. Que isso? Que aquilo? E aquilo outro? 15 Você anos. começou né? com seu pai com 15. Com Com 15 anos. 15 anos. O que é aquilo? Pra que serve? E assim, eu caí de chapéu, né? Eu não sabia nada. Meu pai falava assim, ô filha, compra essa peça aqui. Sabia a nomenclatura de câmbio, sabia que peça era. Aí eu ligava pros vendedores. Tem um vendedor, Ricardo, que, tipo, ele foi o meu padrinho na transmissão. Aí eu falei, vou começar a descer uns câmbios pra entender o que é o quê, porque eu não sabia identificar os componentes. Eu não fiz mecânica logo de cara, eu fui pra transmissão, porque o meu intuito era só dar um atendimento de qualidade, só isso. Pra mim fechar o negócio pro meu pai, enquanto ele tava na bancada. Então, eu era a recepcionista, a gerente. Gerente, Não, gerencial. a estratégia inicial foi muito boa. né? Foi, Foi e muito deu boa. resultados, né, pai? Meu pai não deixou mentir. E foi dando certo. A gente teve uma crescente muito grande, um acolhimento muito grande, porque eu costumo falar, o meu público é muito mais homens. Os clientes são homens. Sim, é normal. Mas os clientes que não têm esposas, eles têm filhas. Se não tem filha, tem mãe. Então o acolhimento é muito grande, o apoio. Nossa, você entende? Você tá me dando uma aula. Então eu tenho um conversor desmontado para explicar o porquê eu tenho que mandar na retífica. O porquê eu deixo esse valor em aberto. Você já deixa lá e já explica o Explico cliente tudo. o que... Explico. Então, na verdade, além de você dar o diagnóstico, você dá uma aula Dou. também. Eu explico por quê. Mas isso passa uma segurança. Passa. Isso é verdade. Porque, vamos falar a real, é um valor grande.
a manutenção. Não é que Manutenção não Entendeu? Não é barata, a manutenção. Não é caro. Não, peraí. É justo, aliás. Isso aí. O preço eu acho É. justo, embora tenha no mercado aí pessoas que fazem um preço lá embaixo, que isso não tem sentido. Prostituídos. Mas a É. verdade é assim, fazer uma transmissão hoje não é fácil. Ela Não. tem um preço. Não. Entendeu? Tem cliente que, Tem que na hora saber. que eu mostro o câmbio, eu tenho essa mania. Mesmo que o cliente não venha até a oficina para ver o câmbio desmontado, eu filmo e mando no WhatsApp. Ó, seu bacana. câmbio tá desmontado. Esse acompanhamento é muito bacana. A peça velha, a peça nova, E tem enfim. uma coisa que eu sempre falo, acho que eu dou apoio. Presta atenção. A maior ferramenta do reparador é atenção. Uhum. E outra coisa, primeiro câmbio, primeiro reparo é o cliente que paga. O Sim. segundo, você. É. Então não pode ter o retorno. Não. Então a verdade é essa aí. Então, Meu tem pai, que ter ele- uma atenção muito grande quanto a isso. Ele sempre foi um ótimo profissional, mas ele não tinha tempo de dar atenção nos detalhes. E eu falo que os clientes, eles procuram uma oficina igual doente. Só quando tá no extremo. quando Ninguém tá vai no extremo, fazer um check-up É antes. igual a troca de A fluido. preventiva. A troca de fluido é assim. Ninguém faz 90% antes. o cara só Fluido troca, vai a porra do acontecer, carro já já tem deu um defeito. susto. O carro já deu um susto nele, ele vai lá. E tem Exatamente. aquela parte que você hoje tem que ser muito safo porque eles mentem. Sim. Não, mas isso começou ontem. Não, mas não tinha esse tranquinho, não. Foi A- depois da troca de óleo. Os meus agendamentos, eu sempre falo diagnóstico e análise do fluido. Eu tenho que ver se tem a possibilidade de fazer a troca, se já não existe um defeito. Mas legal essa parte sua na oficina. Tem um caso que você contou pra mim, quando você ia lá encher o saco do seu pai, ele dava uma caixa velha pra você tirar, né? Ai, nem me fala. Foi essa semana, gente. Essa semana. Tava enchendo o saco dele. Mas tava, tá- Pega essa caixa e desmonta aí. Gente, ó. eu nunca vi tanta bosta de rato. Só que era uma L4, tava com sensores ainda. Eu tirei um pouco do excesso assim. Ai, Aí o povo fala, usa luva. Só que como? escorrega, não tenho muita força. Ah. Aí eu falei, mano, vai assim mesmo. Hein? Desmontou, eu também. Desmontei. Aí meu pai, toma cuidado. Missão dada, missão Eu cumprida, acho- Toma né? cuidado, toma cuidado que vai explodir. Não, primeiro, já é a famosa AL tranco. Ele tranco. Então, quer dizer, cara, é aquele negócio, né? Você tá me chateando, toma, desmonta e saiu, vai pra lá. Na realidade, ele quis me mostrar, tipo assim, ó, não é mimimi. É Isso isso aí. que você realmente quer? Porque ele é muito transparente, ele é muito honesto nesse quesito. E tem as ressalvas, né? Porque é um ambiente totalmente masculino. Exato. Aí chega uma mulher que é fora dos padrões, que todo mundo tá habituado a ver na mecânica, então todo mundo se assusta, né? Ela faz. Com essa unha vermelhinha, ela faz. aquele- E muita mulher boa no mercado. Tem. Até essa semana a gente teve uma associação, né, da... Tava até com o nome dela, eu combinei com você. Foi. Uma outra reparadora também Uma entrou reparadora lá. até- Eu acho que ela tem trabalha oficina numa com o marido oficina- dela, se eu não me engano. Também tem uma reparadora também que também trabalha numa oficina até no conhecido nosso aí também. O rapaz é instrutor. E ela entrou como associado também. Tem Legal, a Aninha também, bacana. que eu tive a oportunidade É, de a trabalhar. Aninha, também. a Aninha. Algumas a gente pode até falar que a gente tem intimidade. É. Temos o do rapaz lá do Espírito Santo, que é a filha dele. A Rebeca é maravilhosa. A Rebeca, lá do Edmar, A filha do Rebe- Edmar. Ah, do Filha Edmar. do Edmar. é, A do filha do Edmar. Ed Gaiteiro também. Não, o Edmar é do Amazonas. Não, Edmar de O Edmar Manaus, é do Manaus, e do Manaus. Edmar de mas- Manaus, Isso, E a- de a do Espírito Ed- Santo. E do Ed Gaiteiro é Espírito Santo, Exatamente. entendeu? Eu acho que todas nós, a gente fica nos bastidores. Não, e elas adoram. Não, a gente se apaixona, gente. Não, Não, tem como. Eu lembro que a gente tem vídeo do congresso, Tanto que elas estão tanto- assim, ó. Então, Nem piscam. Isso Cara, que eu nem ia falar. piscam, elas estão Tanto assim, a filha do Edmar quanto a filha do Ed Gaiteiro teve lá no último congresso, teve lá. é. E elas estão lá, cara. Não. Eu vejo os vídeos também lá, então. Não, elas estão Tá metendo arrepiando. a mão na massa. Então Não, é bacana. eu Cara, e é acho que tem que bacana, ter. é Não bacana. tem mais esse lance de a mulher tem limitações. A gente não tem limitações. A gente tem tanta competência física, fisiológica, e eu acho que o conhecimento ele é treinável. Então, quer dizer, a mulher tem mais esse lado aí. Então, essa área da transmissão, daqui a pouco está dominada pelas mulheres. Até porque eu acho assim, né?
Lógico, tirando aquele fato de você remover a transmissão. O lado bruto, a hora que né, você coloca a na transmissão bancada. dentro lá na bancada, do laboratório, Isso aí. aí entra o lado delicado, o isso corpo aí. de válvulas. É uma parte delicada, né? isso aí. Então eu acho que daqui a pouquinho nós, homens, vamos estar fazendo o quê? Removendo e instalando. Mas eu nós acho- reparamos, Quem né? vai estar fazendo a cirurgia é as exatamente. mulheres, entendeu? Eu acho que é um trabalho em equipe. É equipe, Eu acho que equipe, nós, mulheres, nós Ah, pedimos agora- muito por agora tá igualdade. defendendo a Não, gente, é sério. A gente pede muito por igualdade. E a gente mesmo impõe isso. Ai, é homem, é mulher, ai, empoderamento feminino, masculino. Tem essa, é uma profissão. Até entendeu? fazer um comentário aqui, não fugir do assunto. Você tem até um grupo de mulheres, né, interessadas tenho. na mecânica, né? Eu tenho a cheias de graxa. Cheia de graxa? Cheia de graxa. Interessante, Cheia de né? graxa. Bacana isso, sabia? Poxa, a gente até depois pode pensar uma coisa aí de convidar algumas, né, para poder falar com a gente Sim. aqui. Legal, cheia de graxa. Sim, não, e é muito interessante porque a maioria delas também ficavam só na recepção, no checklist, em orçamento, Aí depois comercial e vai- tal. massa. Agora elas estão, nossa, Keren, você mexe mesmo? Ah, então eu vou mexer também. Você consegue? Você virou um exemplo, né? É, Incentivo, né? Não, e pior que eu recebo mensagens de meninas que eu não conheço. Não é porque a amiga tá dando favoritismo, sabe? Uhum. Não, pessoas que eu não conheço me adicionam, ó. Eu comecei a mexer, a estudar, porque eu vi seu vídeo. Eu falei, nossa, que felicidade. E a Bacana, Cabe bacana. me proporcionou isso, né? Cabe, né? A Cabe aqui. Inclusive isso aí, acho que você ajudou a organizar um evento, mais ou menos, estava num evento parecido Da com isso. CRT. É, Elas que descomplicam o Descomplicam empreendedorismo. o empreendedorismo, né? Maneiro isso. E eu hein? fiquei muito feliz porque mais da metade da sala, inclusive não, 4 pessoas eu não conhecia só. Da Só sala 4, inteira. aí que bacana, hein? Tá Eu vendo? consegui alcançar muitas pessoas pelo Instagram da Cabe e muitas amigas do setor automotivo mesmo foram pra gente alavancar, porque uma tem que ajudar a outra. Porque querendo ou não, ainda tem um machismo. Tem. Ah, tem. Então a gente tem que se unir pra ficarmos fortes, consolidadas, pra alcançar o que a gente quiser, entendeu? Poxa, Não, cara, bacana. olha, Eu acho bacana isso aí, que nem assim, a gente tá estourando o tempo. E o tempo já estourou, mas o estourou, assunto tá bom pra caramba. É que eu acabei de outra. falar. O assunto de transmissão automática, ele é tão viciante que a gente não vê o tempo passar. Sim. A gente quer falar e... Mas assim, o importante, a gente conseguiu passar, né, assim, vamos falar assim, a base, né? A base. base. Né, a gente às vezes brinca, instrutor de apostila, né? isso Professor aí. de apostila. Isso aí. Então, e o que eu acho mais interessante, assim, o que eu... Nossa, Você está fazendo uma faculdade agora relacionada a isso, né? Que, na verdade, cursos é cursos, agora faculdade é faculdade, né? É outra conversa. Então você está... Mas Prática é prática também, não, hein? porque a prática manda também, a prática manda também. Não, eu tô Lavar falando... peça é importante, viu, pessoal? Exatamente, mas começa aí. Lavar Sim. Não, mas é peça. isso que você estava falando no início. porque- A Câmara Tomate do Brasil É isso começou aí. lá. Mas isso aí, Com base. porque a gente vê muita coisa aí, eu vejo muita coisa estranha, que não seria o correto. Você sabe disso, a gente já conversou muito sobre isso. Hoje tem muita pessoa se intitulando que é o cara, e na verdade ele não consegue passar o conhecimento para os caras legal. Tem didática. E isso aí eu sei porque vem a mim. Sim. Essas pessoas vêm pedir ajuda e fazem cada pergunta. Hoje mesmo eu li algumas perguntas que eu vi que realmente aquele cara precisa receber um conhecimento. Porque quem passou para ele não estava adequado. Você Na sabe realidade, eu disso. costumo Não falar, estava Pedro, formado. Então, a transmissão automática, cabe ao reparador buscar. Tem que buscar conhecimento. Ele tem que buscar e tomar cuidado. Porque tem muita oferta aí que não... Mas a gente tem um outro detalhe também, que é o seguinte, né? A gente tem ótimos profissionais no mercado. Isso aí temos. Isso que eu ia Só falar. que aí o cara vai lá e fala assim, não, nossa, eu entendo do assunto, tenho propriedade, vou dar curso. Aí ele entra num outro patamar, ele fala, não, há muitas vezes aquele bom profissional ele não tem a didática para transmitir Exatamente, o conhecimento. Exatamente. Então não basta você conhecer do assunto, você tem que saber passar o conhecimento. Exatamente. Né? É onde a gente vê vários relatos aí. Mas eu contratei um curso do fulano de tal e foi porcaria. Na verdade, aí você vai,
Entende? É. Tudo bem, ele só não sabe passar o conhecimento. Então, por isso Verdade. tem que tomar cuidado aonde comprar um curso, aonde adquirir informação, entendeu? Então... Que a gente aqui, o nosso assunto, a gente está falando do conhecimento raiz, de onde a gente está vindo a origem tudo. E a gente também orienta as pessoas de onde botam a origem Os investimentos delas. também, O né? investimento, né? Porque desculpa te interromper, Não. é um sonho. É um sonho da pessoa. Eu conheço muito reparador que não tem elevador até hoje. Ele não tem essa possibilidade. E ele Mas dá ele é o bom. seu melhor. Mas é bom. Ele é ótimo. Só que eu presenciei, eu vivenciei isso. Meu pai também não tinha elevador. Hoje a gente tem até fechado, lacrado. Entendeu? Só que a gente tem que valorizar isso, o sonho da pessoa. Exatamente. Você não sabe os sacrifícios que a pessoa fez para adquirir aquele bem. Então falta um pouco de consideração. Entendeu? Isso, a gente sabe disso. A gente tem um associado de, olha, se eu não falar besteira agora, de Rondônia. Bom, enfim, é um estado lá do norte. E ele fez contato com a gente, que queria se associar. Falei, olha, eu não tenho oficina. Eu trabalhei um tempo aqui na concessionária, estou saindo, estou montando. Eu falei, cara, se associa pelo seu CPF, não tem problema, né? Você tem acesso, não. E ele foi muito transparente. Ele foi, olha, nós vamos, eu vou começar a trabalhar na garagem da minha casa. Sei. Né? Eu falei, não tem problema, você precisa de Todo informação, mundo você tem precisa de começo. suporte. Inclusive, né, ele tem o meu número particular lá, ele me chama de sábado, porque eu sei que tem 2 empregos e ele está começando a oficina dele aonde? Reparando na garagem da casa dele. Parabéns, sucesso. Né? Então, assim, inclusive aí eu falei para ele, olha, me manda a sua logomarca, porque a gente registra a oficina. Eu falei, Henrique, eu não tenho nem oficina nem logomarca. Mas ele tem a passou o vontade. endereço. Por curiosidade, eu peguei o endereço, fui lá no Google Maps para saber onde que tá uma área bem assim simples lá da cidade dele, né? Um chão de terra ainda, e apareceu lá na foto do Google, lá, a garagem dele, um carro lá levantado no macaco. Legal. Cara, que bacana. E assim, Deus e eu acho legal porque assim, a gente está ajudando ele Sim. no início. Exatamente. E um dia Na ele base. vai ter a sua oficina, ele E vai vai ter, lembrar disso. Ele vai lembrar, a gente estava disso, lá, a é gente isso aí. ajudou, a gente... Cara, muito Eu acho que bacana. ela cabe nisso mesmo, porque a gente não despreza os pequenos separadores, porque nós viemos da mesma linhagem, Exatamente. da raiz. Ninguém aqui Isso aí. nasceu rico, ninguém é herdeiro. É isso aí. Então a gente construiu Muitos- pouco a pouco. Muitos, o conhecimento veio de berço, veio de Sim, família. sim. Então isso é uma coisa Informação ao interessante. alcance de todos. É a TF, né? Exatamente, Nas veias. ETF na veia, e é lá a gente sempre usa essa frase, informação ao alcance de todos, porque Pessoal, então assim, nós vamos encerrar por aqui hoje. Isso aí. Né? Espero ter passado para vocês aí, né, um pouquinho das raízes. nossa né? experiência, né? Nossa experiência, da onde que surgiu. Então, E se enfim, for falar, o assunto aqui vai tem- longo, né? tem Não dá assunto pra- assunto pra caramba, mas já deu para ter uma ideia. Daqui a do que pouquinho somos, né? nós vamos convidar também aí alguns consultores para vir contar suas experiências. Associados Os também. associados. né, Principalmente as histórias- associados, né? Eles histórias têm as dos melhores associados, histórias. Exatamente. Porque tem propriedade no que fala, né? Exatamente. Usa dia a dia na oficina. Eu quero que vocês conheçam assim a CAB como estrutura, né? Isso Como aí. tal que, né, que a gente tem para passar, e os nossos consultores que estão ali para atender os associados também são instrutores de bancada, tá? Não são instrutores de apostila, é pessoal que entende do assunto, sabe, né, passar, sabe entender a dificuldade que vocês estão passando. Né? Então, e eu acho bacana a gente chamar associado para vir aqui contar a história. Porque o legal. associado, a gente já tem aquele feedback dele, retorna, fala, dá aquele. E tem cada história, hein, E Pedro? tem cada assunto. Meu, é demais. Não é demais. Ó, Viu? deixa o convite aí. Se vocês quiserem participar, entre em contato no site da CAB, fale Isso aí. conosco. A gente agenda, não dá pra atender todo mundo, mas a gente vai se programar pra atender Vem aqui a para São maior, João né? da Boa Vista, aqui tem torresmo e pão de queijo. Aí sim. Aí sim, né? Então tá bom, pessoal. Vamos encerrar por hoje. Obrigada, E gente. até o próximo aí. Um abraço a todos. Tamo aí. junto. Tamo Tchau, tchau. junto. Tchau, tchau.